Vamos falar aqui agora sobre a conexão em baixa tensão e os modelos que você vai encontrar no dia a dia para conectar seus carregadores, tá? Vamos começar pelo mais básico deles, que é uma unidade de consumidor individual, tá? Que é aquela que você pode fazer, inclusive, com ponta-leite, como nesse exemplo aqui. Isso aqui eu tirei do normativo da Equatorial. Equatorial. Então, você consegue ver aqui que não tem nenhum tipo de segredo. Isso aqui, gente, é uma instalação simples, como todas as ligações de energia são. Não tem nenhum segredo, nada. Não tem que fazer nada. Assim, se for até 50 kW, você não tem que se preocupar com absolutamente nada mesmo. Porque todo e qualquer custo, ele é específico da distribuidora. Salvo um pequeno detalhe que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, quando você está em rede 127 e passa de 30, tá? 30 kW de potência. Mas, em uma condição de fase neutra 220, você realmente, para qualquer carregador até 50 kW, a sua preocupação é zero e não há nenhuma diferença entre a instalação de um padrão de medição para uma casa e para um carregador. Ok? Ok? Tá? Então não se deixem ser explorados por profissionais sem vergonha que vão querer cobrar de você 3, 4 vezes mais caro só porque ele descobriu que era um carregador. Não deixe isso acontecer. Infelizmente acontece. Infelizmente tem péssimos profissionais no mercado em todos os níveis, de engenheiro a eletricista de instalação. Tá? Então, tenho só essa preocupação. Por isso é importante vocês entenderem a norma, porque aí quando vem uma ligação dessa, você sabe que não tem nada demais. Não tem por que o cara te cobrar mais caro. Não tem por que falar porque é uma ligação especial, porque a transformador... Nem com o transformador essa preocupação, mas não é porque eu tenho um carregador que vai ser mais caro, entende? Ou mais complicado, ou mais difícil. Pelo contrário, o caminho é justamente esse. Na maioria das distribuidoras, elas já querem, por exemplo, a Equatorial, que tem muitos estados, ela, por exemplo, quer que você faça a instalação inteira e chame ela só para ligar. Você deixa até o cabimento passado, igual tá aqui, ó, deixa o disjuntor montado, os cabos sobrando aqui para cima, aí ela vem, passa o cabo dela e bota o medidor, e energiza. E simples assim, vai embora. Entendeu? Você faz a maioria das solicitações pela internet hoje em dia já. É bem fácil mesmo. Então, primeira coisa, bote em mente que não tem nada difícil. Você mesmo consegue fazer a solicitação, tá? O que você tem que fazer antes é contratar um eletricista para ele seguir as normas de instalação comum da sua distribuidora acessada, que é a distribuidora que você vai usar, tá? Então, ó, é uma unidade consumidora, um titular, uma medição individualizada e um ponto de conexão. Aplica-se, né, em lojas, pequenos comércios, enfim, todo lugar. Pela norma, baixa tensão se aplica em regra quando a carga instalada é igual ou inferior a 75. Bem, aqui tem uma pegadinha, tá? Segundo, então eu posso colocar um carregador de 60 ou um carregador de 80 ajustado para 75, né? Via firmware. E não ter, então, subestação? Sim e não. E eu vou explicar para vocês agora o sim e não. Só que antes de pular para lá, deixa eu explicar aqui, ó. Esse é o medidor. Tá? Para quem ainda não viu, esse aqui é o medidor de energia. E ó, entre as 3 fases, que é a linha, temos aqui o neutro e saem as 3 fases aqui para a carga, que no caso seria o disjuntor aqui que faz a parte de manobra e vai direto para o carregador lá, seguindo o projeto, né? Que tem DR, DPS, a proteção e por aí vai, mas não tem nenhum segredo nessa parte. Então assim, o medidor é esse. E preste atenção na medição, ó. Isso aqui é uma medição direta. O que isso quer dizer? Está passando pelo medidor e o medidor está medindo. Quando você passa para conexões de alta tensão, a medição ela é indireta. Você tem transformadores de corrente que medem o fluxo eletromagnético dos elétrons, da energia, por assim dizer. Tá? Então você, nesse caso aqui, tem uma medição comum, é uma mediçãozinha simples mesmo. Tá? E por ser uma medição simples, você pode receber crédito de energia solar. Bom, né? Então você pode gerar lá não sei aonde, desde que seja a mesma área distribuidora. Eu sempre digo pro pessoal fazer o seguinte, ó. Sabe aqueles loteamento bem baratinho, que é R$250, R$3 a parcela? Então, você compra um dele, monta a usina lá, também ligada, do mesmo jeitinho aqui, tá? Ó, baixa tensão, sem transformação, geralmente abaixo de 50 também lá a usina. E aí tudo que você gerar lá, você manda pro seu medidor aqui de carga do carregador. É a perfeição, tá? Isso aqui vocês já viram, né, nos vídeos para trás, mas é só para vocês entenderem que é assim que funciona também do lado da energia fotovoltaica, tá? Só que no fotovoltaico precisa de projeto, aprovação, mas nada de bicho de cabeça. Qualquer empresa de energia solar dá conta de fazer isso aí em um mês e meio. Então, vamos avançar, tá? E ó, lembra que eu disse para vocês que tem sempre uns pequenos detalhes envolvidos? Ó, atenção, até 50 kW, por que é normalmente em baixa tensão? Porque no caso, eu vou deixar isso para daqui a pouquinho, assim, é na mesma área aqui, só para vocês entenderem.
Tudo que for até 50, baixa tensão, sem subestação própria, seguindo o padrão da distribuidora. Quando você passa de 50,01 até 75, pode continuar em baixa tensão, mas a distribuidora pode exigir estudo e, eventualmente, conectar você em uma subestação. Exigir que, para que sua carga mantenha-se ligada, você invista em uma subestação. Caso exista impacto na rede. Segundo, e quando é que ela faz isso? A qualquer momento. Tá? Então, você pode ligar hoje um carregador de 80, ajustar para 75 ou um de 60 num medidor comumzinho como aquele que eu mostrei, e você pode passar 10 anos tranquilamente conectado em BT sem ninguém reclamar, mas no 10 anos e um dia ela pode te notificar e pedir que você faça a subestação. Isso só existe de 50,01 até 75, tá? Isso aqui é importante. E vem aqui os aspectos, ó. Para carregadores, a faixa de 50 a 75 é uma zona de análise técnica. Não existe garantia de baixa tensão. E outro aspecto mais importante, para redes trifásicas 220, ou seja, fase neutro 127. Aliás, se você vai entrar no mercado de mobilidade elétrica, quando você terminar esse vídeo aqui, né, esse módulo aqui, que geralmente é mais de um vídeo que eu falo demais, quando terminar isso aqui, se for horário comercial, você vai lá na loja de material elétrico e você vai comprar o seu multímetro com amperímetro, tá? Porque não tem nenhum segredo. Você compra o multímetro e você mesmo consegue medir lá quanto é que está dando a tensão, você consegue fazer uma leitura de uma corrente para saber se está no limite ou não. É mínimo, gente, tá? Não precisa ser eletricista para poder fazer isso, tá? Então, voltando aqui. Então, em redes trifásicas 220, a partir de 30 kW, pode exigir uma subestação. Só que sob custas da distribuidora acessada, quando até 50. Entenderam o raciocínio? Por quê? Porque em redes trifásicas 220 é necessária uma corrente muito maior para entregar a mesma potência. É por isso que as redes mais modernas são trifásicas 380, onde o fase neutro é 220. Você consegue entregar mais energia no mesmo condutor. Aí, não quer dizer também, tá? Que para você conseguir ligar o seu medidor e ter o seu carregador de 40, por exemplo, você vai ter uma subestação própria. Até porque naquela foto que eu mostrei há pouco, era uma rede trifásica 220 com fase neutro 127. Era um carregador de 40. Tá lá montado até hoje. E ele não necessitou de subestação. Mesmo que a subestação fosse custeada pela distribuidora. Porque é abaixo de 50. Por quê? Porque o transformador de área lá dava conta. Lá, salvo engano, um transformador de 150 naquele quarteirão. E tinha disponibilidade de carga. Então, tudo certo. Tá? Ligou sem nenhum problema e assim persistirá sem nenhum problema. Ok? Então, tenham isso em mente, tá? Essas regrinhas aqui, gente, lembra que eu disse para vocês que quem manda é a ANEEL? Por exemplo, isso aqui é a descrição da Equatorial sobre em quais contextos você consegue se conectar em baixa e em alta tensão, tá? Então, está falando aqui, ó, que você pode conectar em 13.8, em 23 e 34, isso aqui são as redes primárias, são as tensões primárias, e que a carga, ó, quando ela for superior a 75 ou inferior a 2.500, tá dizendo que você tem que conectar em alta tensão. Ou com a carga for acima de 50 e menor que 75, e tiver equipamentos que, por suas características ou funcionamento ou potência, possam prejudicar a qualidade do fornecimento de energia. Gente, prejudicar a qualidade do fornecimento de energia quer dizer que são afundamentos de tensão, geralmente. Isso ocorre quando algum equipamento de alta potência é ligado numa rede de distribuição residencial. Parece com um carregador? Tá, então, por isso que eu falo sempre, pessoal, olha, abaixo de 50 tá tranquilo, acima qualquer um pode acontecer. E é muito provável que aconteça, tá? Porque não necessariamente no primeiro ano de operação ou no segundo ano de operação. Mas no momento que o transformador começar a chegar no limite e tá diferente do que a distribuidora esperava. Ela esperava que tivesse mais casas, mais consumidores ligados e por aí vai, gente, tá? Isso aí é dentro da cabeça da distribuidora. Mas pelo que eu tenho visto, a distribuidora nenhuma gosta de pegar prejuízo, ela prefere transferir para os outros. Tá? Então,
É importante ter isso em mente. E lembra que eu também disse para vocês que a distribuidora obedece o que a ANEEL fala? Aqui, ó. Isso aqui está na ANEEL, tá? Artigo 23 da resolução 1000, ela está falando como é que tem que ser, ó. E aqui tem um detalhe que eu te mostro para vocês, ó. De potência instalada menor ou igual a 75, ou tensão menor que 2.3, tal. Ela explica todos os detalhes de quando é que você vai ser conectado ou não em alta tensão, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui da resolução 1000 é justamente esse inciso aqui, ó. A unidade consumidora com carga ou geração maior que 50 ou menor que 75 pode ser enquadrada no grupo A, desde que tenha potencial para prejudicar a prestação de serviço de outros consumidores e demais usuários. Isso é justificado no estudo da distribuidora. Viu? Tá? Então, a própria resolução 1000 diz que pode haver, a qualquer momento, essa percepção da distribuidora, e aí ela passa a cobrar de você, a exigir de você, sob ameaça de desligamento da sua consumidora, que você faça o investimento da sua própria conexão em primária, ou seja, em alta tensão, tá? Aqui, gente, aqui para trás, ela estabelece aqui só os principais aspectos, tá? Aonde deve ser ou não enquadrado, inclusive com regime de alta tensão aqui, tá? Então, aqui no caso, ó, grupo B, ó, que você foi igual ou menor a 75, ou seja, aqui mesmo ela fala que pode ser abaixo de 75, mas ao mesmo tempo ela permite que a distribuidora faça essa avaliação. Eu acho que está bem claro já, não preciso repetir isso aqui mais, né? Então vamos continuar nos métodos de ligação que a gente está falando aqui sobre as consumidoras, os medidores para atender o seu eletroposto, tá? Outro formato muito comum é o EMUC, que são empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, tá? Isso aqui você já viu aos montes aí para todo lado. E quando é que isso aqui acontece? Quando o mesmo imóvel passa a ter, por exemplo, 2 medidores. É muito comum, tá? Até um tempo atrás era comum você conseguir colocar 2, 3 medidores com pontaletes, por exemplo, no mesmo imóvel. Agora não, agora eles estão padronizando e eles querem que a partir do segundo, ou seja, o primeiro é o pontalete, o segundo já seria eventualmente uma EMUC, tá? Aí tem alguns detalhes muito importantes, tá? A norma define uma EMUC, né, como empreendimento de múltiplas consumidoras, tá? E as instalações elétricas para cada unidade tem que ser independente. Igual você está vendo aqui. Aqui você tem uma ligação, uma só ligação de ramal, que vem para um disjuntor que alimenta um barramento, e deste barramento se alimenta os medidores, tá? E dos medidores saem os seus efetivos disjuntorezinhos para a carga. Então, por exemplo, se aqui nesse carro, ó, que está aqui do lado, tivesse um carregador, nós teríamos aqui um medidor trifásico, um disjuntor trifásico, e as 3 fases ligadas nesse medidor e as 3 fases saindo desse medidor para o carregador. E se fosse uma rede 127, teríamos ainda nesse caminho aqui até o medidor um autotransformador. Viu como é que é simples? Tem um detalhe importante, tá? A via de regra nas EMUCs tem que ser limitada a 50 kW por medidor. Segundo, está me dizendo que eu posso colocar então um medidor para cada carregador? Em teoria, sim. Só que tem que ver a capacidade do barramento e da ligação e do ramal aqui, né? Porque muitas EMUCs têm, por exemplo, transformador próprio. Só que sem pagar demanda, claro. Que eu vou entrar nesse assunto com vocês daqui a pouquinho. Aí você pode ter, por exemplo, um transformador de 225 e você pode ter 3 EMUCs separadas para cada um carregador de 40? Pode. Não tem problema nenhum. Tá? Aí é uma questão mesmo comercial que você vai estar avaliando com o seu eletricista e com o seu engenheiro eletricista do projeto. Mas antes de mais nada, eu volto a dizer, é simples, tá? Não tem que ter nenhum projeto especial para ligar o seu medidor em uma EMUC. Você simplesmente coloca o disjuntor adequado para o seu carregador, respeitando as potências. Então você aqui coloca, sei lá, um disjuntor de 80, 70, que é o que vai dar em redes 220 fase neutra 380, né, vamos dizer assim. Então você conseguiria botar aqui. Agora como é que seria? Tá? Para você entender. Você chegou num centro comercial, encontrou uma EMUC, viu que tinha vaga, igual esse aqui, ó. Qual é o seu caminho? Contrata um eletricista, ele vai botar aqui um disjuntor de 70 ou 80, depende do seu projeto. E vai puxar o cabeamento, tudo certinho, na bitola correta, montar tudo aqui, deixar tudo feito. Carregador lá feito, aí você só solicita a vistoria e ligação da distribuidora. Ela tem 5 dias para ir lá fazer a vistoria, ver se está instalado o disjuntor correto, conforme o seu pedido de ligação. Aí ela mesma faz a conexão daqui, né, dessa parte, para o medidor e te energiza. Simples assim.
você faz a solicitação do formulário pela internet. Só tem que estar feito tudo antes, tá? O disjuntor tem que estar montado, o acabamento tem que estar passado. Eles querem até que a carga esteja montada, ou seja, que até o carregador esteja montado nesse momento. E aí, é só ligar. Voilà, tá? Simples assim. Agora, vamos falar de um aspecto que até agora tudo estava muito fácil. Agora vamos falar de alguns detalhes mais complexos, tá? Vamos começar a falar agora de conexões que vão acima de 75, que vão todas para o grupo A por obrigação, tá? Seguinte, o grupo A é apenas o grupo de unidades consumidoras atendidas em alta tensão. E mesmo nestas, se o transformador for até 112, ou seja, 45, 75, 112, tem menor também, são transformadores que você pode conectar em alta tensão, seja por uma obrigação normativa, ou seja, por uma inexistência de rede secundária na região, ou seja, passa só a alta. É igual aqui, tá passando só a alta aqui, né? Embora tenha lá na frente o transformador e também o EMUC aqui na foto, dá pra ver, ele parece muito ser um EMUC ali. Então, olha que interessante. Você pode ter esse carregador em alta aqui, pode botar mais um ou dois ali em baixa tensão. Legal, né? É tudo fácil, a energia não é difícil não. Aí, ó, vamos lá. Então, nestes casos aqui, o que está dizendo o textinho? Ó? Para cargas maiores, a norma diz que fornecimento em primária se aplica quando a carga instalada for superior a 75 e a demanda contratada foi estimada até 2.500. Mas para o transformador 112 é possível, blá blá blá, tarifação optante B. O que é o optante B? Você mantém um único posto tarifário, mesmo tendo a consumidora conectada em alta tensão. Ou seja, você montou o poste, né, aqui o transformador, o poste, a mureta, deixou tudo pronto, deixou o quadro aqui de medição em alta tensão, que é a medição indireta, por isso que ele é maior, assim, o medidor precisa de mais espaço. E aí, tá aqui, ó, é recuadozinho, bonitinho no imóvel, tá? Importante isso aqui também, senão eles não aprovam. E aí você tem no final mais ou menos essa lógica aqui, ó, tá? E o que acontece? Nesse caso aqui, vamos supor, hipoteticamente, tá? Que esse transformador fosse de 112, ele poderia ligar um carregador de 120, poderia, o transformador aguentaria, poderia até reduzir a potência se quisesse via software ou deixar que está dentro da capacidade do transformador. Ele poderia também colocar dois carregadores de 60, com dois plugs cada, podendo atender 4 veículos ao mesmo tempo. Também era um bom encaixe, tá? E ele poderia fazer tudo isso mantendo-se em optante B, para não ter mais de um posto tarifário e não pagar demanda. Deu um nó na tua cabeça? Tá, eu vou te explicar o que é a demanda contratada e os postos tarifários. Vamos deixar isso mais claro.